outra coisa que eu vi também é aquela dúvida, aquela pergunta simples. Cita pra mim 3 casos de sucesso ou 3 casos que você teve melhoras, precisou de melhoras num projeto ou algo do tipo. Vale ter mais do que 3 casos anotados, prontos para você falar sobre o assunto? Ou 3 casos já são suficientes para se falar a respeito em inglês? Tem bastante gente que não tem nem os 3 casos. Então, se você tiver os 3 casos já para se preparar para isso, é excelente. Acho que 3 está ótimo. Geralmente as pessoas não pedem muito mais do que isso. Em perguntas de qualidades, defeitos e tal, tem gente que chega até a pedir 5, mas geralmente a média do que se pede, assim, de características do candidato ou de histórico é 3. Então tá ótimo. Legal. Outra coisa que acontece muito é o medo de não saber uma palavra em inglês do assunto que eu estou tratando. Como que o RH entende esse medo ou esse gaguejar enquanto está respondendo uma pergunta? Olha, se a entrevista em inglês estiver correndo bem e, de repente, em uma palavra ou em uma expressão você tiver alguma dificuldade para falar, você pode abrir o jogo para o selecionador, né? Ou para o gestor, no caso, falar, olha, eu não sei como que fala isso. E tenta falar da sua maneira. Se você já avisa a pessoa que você não está bem certo, não está bem seguro do que você está falando, não tem problema nenhum, né? Porque toda entrevista em si está saindo, está fluindo. Então não tem problema, ninguém é obrigado. A gente já tem alguns anos, né, de inglês e mesmo assim aprende todo dia. Ninguém é obrigado a saber todos os termos e todas as expressões. Mas avisa antes o selecionador, porque você só sair inventando ou achando que é e não mostrar para ele que você sabe que pode estar errado, fica pior do que você avisar ele antes. Muito bom. Viviane, outra coisa, é uma pergunta muito... que já fizeram algumas vezes essa pergunta, que é a seguinte: eu preciso ter o meu currículo traduzido do português para o inglês? Precisa. Precisa por 2 motivos. Se você concorre a uma vaga bilíngue, é muito melhor que você mande o seu currículo em inglês para a pessoa ver. E o segundo motivo, e talvez principal, você já se habitua aos termos em inglês que estão no seu currículo, aos termos em inglês da sua carreira. Então, na hora de você fazer uma entrevista, se ela for toda feita em inglês, a parte técnica inclusive, você já está mais habituado com os termos que se usam em inglês relacionados à sua profissão. Isso já vai ajudar também na hora da explicação da carreira. Muito, ajuda muito, porque você não se sente perdido. E essas, como na pergunta anterior, né? Às vezes a gente tem uma queda de eu não sei falar isso. Se você estuda o próprio currículo, traduz ele para o inglês, né? Você já fica com uma bagagem de vocabulário para ir para a entrevista. Muito legal. Viviane, outra dúvida muito comum é aquela necessidade de dar um jeitinho de escapar de uma resposta, sair meio que pela tangente. Como que o entrevistador vê o candidato que tenta sair pela tangente numa resposta? Depende da pergunta. Se for uma pergunta muito essencial para a vaga, a gente tende a deixar para lá. Verdade. Às vezes a gente força um ponto no candidato e vê que ele tá fugindo ou tá dando uma meia resposta, tá dando uma resposta meio política para aquilo. Então a gente, ok, se não é uma pergunta essencial, se não é uma informação essencial, a gente tende a deixar para lá e não força, né? Respeita esse limite do candidato. Se for um assunto essencial, aí não tem jeito. Já teve vezes de eu ter que colocar o candidato meio que contra a parede mesmo. Fazer a pergunta, ter que refazer e ser mais incisiva. E é meio chato isso, né? Então, se você se sente mal com uma pergunta, ou se você quer tentar um jeito de não responder, fica mais bonitinho se você falar direto para o RH, né? Para o selecionador. Para o gestor não aconselho muito, mas para o selecionador a entrevista ainda é uma pré-entrevista, então é mais light, então você pode falar, esse assunto me incomoda por tal motivo, não tem problema você abrir isso para o selecionador. Né? Agora, se não tiver jeito, você tiver que ficar fugindo e o selecionador precisar mesmo daquela informação, ele vai apertar até conseguir. Legal, então não existe sair pela tangente. Se precisa responder, a melhor coisa é responder. É responder.
Então, nessa questão de resposta, quais são as respostas que eu tenho? Uma outra pergunta que nós recebemos foi a seguinte: como eu preciso dar a minha resposta em inglês? Eu preciso ser mais direto ou quanto mais palavras eu usar em inglês para explicar um determinado assunto, um determinado tema, é melhor? É melhor curta a resposta ou uma resposta mais detalhada, rebuscada? Então, em todos os casos, em português ou em inglês, as respostas precisam ser objetivas numa seleção. Por quê? O selecionador tem, numa média, dezenas de pessoas, às vezes por dia, para entrevistar. E mesmo que ele separe 20, 30, uma hora, né, 60 minutos para falar com você, para falar com cada pessoa, ele tem muita pergunta também para te fazer. Então, seja bem objetivo, seja em português ou em inglês. Eu entendo que quando a pessoa está falando em inglês, às vezes ela tem vontade um pouco de usar mais palavras, mostrar que sabe falar o idioma, né? Querer fazer uma resposta mais longa, mas não precisa. Seja objetivo, porque se você fizer uma resposta mais longa em português ou em inglês, você acaba cansando um pouco o selecionador, às vezes saindo um pouco do assunto, então a entrevista não fica muito eficiente. Então mantenha a objetividade. Nessa objetividade, falar sobre um assunto específico, e se eu preciso, na minha resposta, na construção da minha resposta em inglês, usar termos que são tipicamente brasileiros? Por exemplo, se você está selecionando alguém que é da área contábil, que vai falar sobre taxas, ele precisa traduzir isso para o inglês também ou não? Não tem como, né? Inclusive, a gente tem... inclusive, o nosso país tem um sistema, por exemplo, nesse exemplo que você está usando, né? Um sistema de impostos que nem tem em lugar nenhum. Então, não tem como. Você pode falar esses termos específicos que são da nossa língua, da nossa cultura, da nossa política, em português mesmo. Você encaixa eles ali como se fosse uma palavra em inglês, não tem problema. Não precisa fazer sotaque também na hora de falar o termo em português, a menos que você esteja falando com uma pessoa de outro país, tá? Porque se você falar I live em São Paulo, a pessoa de outro país pode não entender direitinho o que você está dizendo, né? Então você responde com um pouquinho de sotaque se a pessoa não for brasileira. Se for um entrevistador brasileiro, ok. Você pode falar os termos em português com sotaque em português mesmo, não tem problema nenhum. E agora que você falou em sotaque, eu tenho outra pergunta para sotaque. O que o entrevistado pode esperar das entrevistas com relação ao sotaque? Você diz do entrevistador? Do entrevistador ou de processo seletivo em inglês. Ele pode esperar sotaques diferentes ou, como brasileiro, ele tende a esperar basicamente o mesmo tipo de sotaque? Olha, a maioria dos brasileiros tende a puxar um pouco para o sotaque americano. Eu já entrevistei, por exemplo, muitos candidatos que fizeram os intercâmbios em outros países que não foram os Estados Unidos e voltam falando inglês dos Estados Unidos. Então, acho que é porque a nossa dominação cultural toda acaba levando a isso. Então, fatalmente, os selecionadores também vão ter. A questão de sotaque é mais assim, quando você fala com um brasileiro, é fatal que você vai pegar um sotaque mais americanizado. O problema é quando você fala com um não brasileiro, que às vezes o inglês nem é a língua nativa dele, ou mas a gente não está acostumado a ouvir, por exemplo. Se você passa por uma entrevista com indianos, como eu já passei, é um pouco mais difícil de entender. Aí a questão do sotaque, não se pode fazer nada. É o sotaque que a pessoa tem e acaba sendo mais difícil mesmo para a gente entender. O inglês britânico, ele é um pouco, parece, né, soa um pouco mais fácil do que o americano, mas você vai encontrar mais inglês americano de brasileiros falando, mais americanizados. Agora, você pode, como eu falei, se deparar com gestores ou entrevistadores que não sejam brasileiros e que tenham um sotaque já não tão fácil.